3. Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma meditação da Palavra de Deus, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Betel, Planalto da Boa Esperança, e dizer que nós temos hoje uma mensagem voltada no sentido da fé, a importância da ousadia para alcançarmos vitórias em Deus. E esse tema eu estou baseando ele no texto de 1 Samuel capítulo 14, quando fala do plano audacioso de Jonatas para alcançar a vitória para o povo de Israel. Saul havia pecado, havia oferecido um holocausto em lugar de Samuel, pela sua ansiedade, pelo seu desejo de alcançar vitória de forma antecipada, e isso trouxe uma grande derrota ao povo de Israel em primeira instância. Os seus 3.000 homens haviam se dissipado, de maneira que apenas 600 lhe restaram, e havia muito temor no coração desses homens, pois os filisteus estavam em um número, segundo a Bíblia, como a areia do mar. Eles tinham mais de 5.000 carros de guerra, 3.000 homens de cavalos e um número incontáveis de soldados, que o texto bíblico diz lá no capítulo 13 de 1 Samuel, que eram como a areia da terra. E desta feita, Jonas teve um plano audacioso. Jonas teve uma atitude ousada que trouxe uma grande vitória para o povo de Israel. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura em 1 Samuel capítulo 14, a partir do verso número 6, que diz assim: Jonas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos subir até eles. Mas se disserem subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal que o Senhor os entregará em nossas mãos. Então o contexto aqui era extremamente desvantajoso para o povo de Israel. Numericamente, os filisteus estavam em número muito maior do que o povo de Israel. Há 600 soldados temerosos, trementes, enquanto que outros haviam fugido pelos campos, escondidos nos rios, nas grutas, nos buracos daquela região onde estava o conflito entre israelitas e filisteus, ao passo que Deus encontrou em Jonas um coração ousado. A Bíblia diz que Jonas propôs no seu coração ir até o destacamento dos filisteus, que estavam acampados dentro de uma situação de guerra muito favorável. Havia naquela região 2 penhascos, uma à esquerda, uma à direita, e um vale que era extremamente pedregoso, e qualquer do exército de Israel que avançasse contra os filisteus estaria numa desvantagem, pois eles ocupavam a parte superior do penhasco. Perceba que além dessa desvantagem numérica, além do temor que estava no coração dos soldados de Saul, como diz lá no capítulo 13, também eles estavam em desvantagem no sentido bélico das suas armas. As armas dos filisteus eram armas de ferro, eram armas amoladas, armas mais resistentes, enquanto que os israelitas estavam na época do bronze. As suas armas eram de bronze. Quando eles queriam amolar alguma arma de ferro, eles tinham que subir até os filisteus e pagarem um valor caríssimo para que eles amolassem um machado, amolassem uma espada, amolassem uma lança. E isso implica que os israelitas estavam em desvantagem naquela hora de conflito, naquela hora de guerra. Mas Jonas propôs no seu coração, sem dizer nada ao seu pai, e foi com o seu escudeiro para
o fronte para o destacamento filisteu. Eu gostaria de começar dizendo nessa manhã que muitas vezes a minha fé, a tua fé, ela não é compartilhada por todos. Há momentos que você não pode expor os planos, os projetos, os anseios de Deus que Ele colocou pela fé em teu coração, porque alguém não vai crer, alguém de repente pode se colocar até como empecilho. Então Jonas saiu sem dizer o que desejava fazer. Isso está lá no capítulo 14, no verso 1, quando diz: mas Jonas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. E ele então encontrou no coração do seu escudeiro alguém com fé tamanha, com fé compartilhada como a de Jonas. Ele responde para Jonas: eu seguirei para onde o Senhor for, verso 7. Então há projetos de Deus, há sonhos de Deus, há atitudes de ousadia em nós pela fé no Senhor, que elas só podem ser compartilhadas com aqueles que têm a mesma visão, têm a mesma confiança, têm o mesmo coração para juntamente conosco avançarmos. Então Jonas pediu um sinal ao Senhor. Ele pediu a direção de Deus. É importante dizer que a nossa ousadia, ela tem que estar pautada no sinal divino, na promessa bíblica. Nós não podemos ousar dar um passo sem que então o Senhor nos revele, sem que então o Senhor já houvera nos dito por meio da sua palavra. Então Jonas, em meio a toda aquela situação, ele confiava na aliança que Deus tinha com os israelitas, que mesmo em meio ao pecado de Saul, mesmo em meio às imperfeições e o medo e a falta de fé daqueles homens, Deus tinha uma promessa para o seu povo. Então Jonas vai ao encontro daquele destacamento, e lá de cima daqueles dois penhascos que se encontram no verso de número 4, um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micma, e o outro ao sul, de frente para Jebas. Então Jonas foi por entre aquele vale, por entre as pedras, e quando ele sai e se deixa ver pelos soldados, eles então dizem para ele: subam aqui, que nós lhe daremos uma lição. E Jonas, nesse momento, entendeu, compreendeu que Deus estava afirmando que os inimigos seriam derrotados. E o que é interessante na palavra de Jonas, quando ele revela ao seu escudeiro este sinal que ele houvera pedido a Deus, ele diz: se disserem subam até aqui e lutem, então subiremos, será o sinal que o Senhor os entregará em nossas mãos. Então perceba que Jonas compreende que o fato dos inimigos dizerem subam até aqui era o sinal de Deus, que pela fé o Senhor os entregaria em suas mãos. Nós precisamos crer que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja, que Deus já nos revelou na sua palavra, que nós podemos avançar em Deus, que nós podemos crer que a vitória é certa, que a vitória é nossa. E Jonas então subiu com seu escudeiro, e ele subiu pelo penhasco, ele subiu por aquele lugar íngreme e difícil, e à medida que ele ia subindo, ele ia puxando os soldados filisteus, e o seu escudeiro ia então os atravessando com sua espada. E no espaço pequeno de terra, eles mataram 20 homens, e o temor se apoderou dos filisteus. Eu quero que você acompanhe comigo, como diz aqui no verso de número 11. Quando os filisteus viram chegando, gritaram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonas e a seu escudeiro: subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonas derrubava os filisteus, e atrás dele o seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra, verso 13 e verso 14. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, verso 15, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também no destacamento e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto, e todos se encheram de terror. Louvado seja o nome do Senhor. 2 homens,
contra uma multidão, contra destacamento, contra homens de guerra, posicionados em cima de penhascos, numa vantagem bélica de guerra tremenda. Mas Jonatas disse: Deus sabe dar vitória com muitos guerreiros, mas também com poucos guerreiros. Talvez você diga: meu irmão, sua força é pequena. Talvez você diga: meu pastor, há poucas pessoas na minha igreja. Mas Deus sabe nos dar vitória com muitos guerreiros e com poucos guerreiros. Prezamos da ousadia de Jonas, prezamos dessa ousadia para alcançarmos vitórias em Deus. E Deus cooperou com Jonas, pois quando Jonas teve uma atitude de fé, uma atitude ousada, Deus proporcionou um terremoto que pôs em temor todo o exército inimigo. E aí nesse momento Saul em Gibeá se ergue, se levanta com 600 homens e vai ao encontro de Jonas para então, de uma vez por todas, aniquilarem o exército filisteu. E o Senhor naquele dia deu vitória ao seu povo. No verso número 23 diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Avém, e o povo foi vitorioso. Então o que você está esperando? O que nós estamos esperando para ter uma atitude de ousadia, de fé? Deus é o Deus que dá vitória com muitos guerreiros e com poucos guerreiros. É o Senhor que nos dará vitória em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Volte a estar conosco na nossa live. Betel Brasileiro, Planalto da Boa Esperança deseja e espera a sua visita nos nossos cultos, quartas-feiras às 19h30 e no domingo, culto de celebração às 18h30. Que Deus abençoe em nome de Jesus.